Inicia-se agora o culto da Igreja Batista Betel. Boa noite, amados e queridos irmãos da Igreja Batista Betel e tantos outros que nos assistem. Nós estamos mais uma vez reunidos para o nosso culto de oração online. Apesar de separados por essa quarentena, nós estamos juntos por meio desse canal. Nós iremos agora ouvir um louvor e adoração ao Senhor e após nós retornaremos para uma oração. Boa noite a todos. Reverendo Alvo do Canto Cristão, de número 112, Vencendo vem Jesus. Amém? Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Deixamos quentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor atendeu. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. As nações há de julgar, todos grandes e pequenos.
Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque em meio a tudo que está acontecendo em nossa nação e no mundo, o Senhor tem nos dado a oportunidade de continuar louvando e adorando o Teu nome, ainda que separados, mas unidos em espírito. Colocamos diante de Ti mais um culto de oração, te pedimos que o Senhor conduza, ó Pai, que o Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos em seus lares, e que o Teu nome seja glorificado, e que o Senhor possa receber as nossas petições e os nossos clamores. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós iremos matar a saudade de alguns dos nossos irmãos da Igreja Batista Betel. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Estamos gravando esse vídeo, cada um na nossa casa, em função da situação que nós estamos. Estamos bem, tentando nos proteger da maneira como é possível, né? Descansar um pouco também e pedimos a Deus que tenha a sua misericórdia sobre nossa vida e nos proteja, a nós, a nossa família e a todos que nos servem. Somos felizes de podermos estar aqui participando desse momento, sabendo que em breve nós vamos poder participar dele na casa do Senhor. Então, que os irmãos fiquem bem e até a próxima. Pode falar. Graças a paz, irmãos, boa noite. Passando aqui para, juntamente com o João Paulo, dar uma saudação aos irmãos, dizer da nossa saudade de não estar compartilhando com os irmãos presencialmente, mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos participando dos cultos que estão acontecendo, da forma como está. Creio que Deus tem providenciado essa ferramenta para a gente nos comunicar, não deixar de louvar o Senhor. Confio que o Senhor tem guardado para nós grandes coisas, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Esse tempo que estamos ficando confinados em casa, nós estamos obedecendo o que as autoridades têm solicitado. João Paulo está trabalhando em casa. Nesse período, graças a Deus, tenho refletido acerca das circunstâncias que nos encontramos. Deus tem provido todas as coisas. Graças a Deus, estamos bem. E nos alegramos quando presenciamos os irmãos, os vídeos que os irmãos têm compartilhado pelas redes sociais. E damos graças a Deus por esse momento, porque tem servido para a nossa reflexão. Estamos em família, estamos louvando ao Senhor, buscando mais o Senhor. Creio que esse momento tem sido de grande importância para a vida do crente, porque nós precisamos entender que nós, nesse momento, nunca deixamos de ficar na dependência do Senhor. Eu, pessoalmente, creio que Deus tem providenciado e providenciou esse momento para que a gente reflita e descubra quão é importante estar dependendo do Senhor. Eu nunca estive tão dependente do Senhor como nesse momento. E precisamos acreditar nisso. Enquanto igreja, nosso ministério, os irmãos sabem que nós fazemos parte do ministério. É um ministério silencioso, mas como igreja nós temos chegado aos irmãos que têm nos procurado. E a igreja não tem deixado de ser igreja. Nós temos abençoado alguns irmãos, a igreja tem abençoado alguns irmãos com esse ministério. E eu louvo a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor e os irmãos têm compreendido. E creio que nós não podemos deixar de, como igreja, pensar nos outros irmãos, pensar no irmão como na necessidade. Nós estamos bem, mas precisamos pensar quantos dependem, né, quantos precisam da nossa ajuda, e nós não podemos fechar os olhos e esquecer disso. E até aqui, os irmãos que têm buscado a beneficência da igreja, nós temos, enquanto igreja, abençoado alguns irmãos. E eu louvo a Deus por isso, né? E aproveito desse momento para dizer que os irmãos que sempre têm nos buscado, têm procurado, né, não deixe as coisas
faltarem, não deixe apertar as coisas, porque nós, não esqueça disso, nós somos igrejas. Igreja não é aquela que está fechada, a igreja está em casa, nós somos igreja viva do Senhor. E a minha oração é que esse tempo passe logo, que possamos juntos louvar e agradecer ao Senhor. Vamos passar por alguns momentos difíceis, mas creio que o Senhor está no controle de tudo. É essa, meus irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus, que tudo venha passar e o Senhor está no controle das coisas e precisamos, mais uma vez, eu chamo a atenção dos irmãos para refletir. Nós precisamos estar na dependência do Senhor. Nós somos dependentes do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. Louva a Deus por tudo que Ele tem feito, por todos esses momentos que nós temos falado com o Senhor, aproveitando o horário, o relógio de oração, participando das campanhas, e assim vamos até o fim, porque o Senhor está conosco e com certeza a vitória vem. É isso que nós desejamos aos irmãos, nos ver presencialmente o mais breve possível. E participe dos cultos, esteja nesse canal, aproveite esse momento com a família para refletir e para pedir ao Senhor as bênçãos do Senhor para as nossas famílias, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país, para a nossa nação. Muito obrigada e em nome de Jesus eu sou grato por tudo e estou com saudade dos irmãos. Creio que João Paulo também está. Amém. Veio ao mundo pra vida se me dar, pagou o preço que eu não podia pagar. Escolheu morrer pra que eu pudesse hoje viver. Melhor presente só tu pudeste me dar. Veio ao mundo pra vida se me dar, pagou o preço que eu não podia pagar, eu não podia pagar. Escolheu morrer pra que eu pudesse hoje viver. Melhor presente só tu pudeste me dar. Me dar, não há palavras que posso expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Não
que tens feito em meu viver. Posso dizer meu ser, tens me feito muito bem. Viveu, morreu, se deu e pagou, e reina para sempre. Viveu, morreu, se deu e pagou, e reina para sempre. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Ouça agora a palavra de Deus. Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez, boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez no nosso culto de oração, pela quarta semana dessa quarentena, onde a igreja não tem podido se reunir, mas nós, graças a Deus, o que impede o povo de Deus de estar juntos, de cultuar a Deus, não é o espaço, o lugar. Por quê? Porque graças a Deus nós servimos a um Deus vivo, e Ele também tem dado capacidade e inteligência aos homens para que, de forma a usar a tecnologia nesse momento para pregarmos e estarmos mais perto uns dos outros. Temos usado durante a semana vários aplicativos como o Skype, que os jovens têm usado para os PGMs. Nós temos usado o Zoom para a nossa escola bíblica, que tem sido uma grande bênção, e temos usado este canal no YouTube para o culto dos jovens, o culto de quarta, e para também o nosso culto de adoração e louvor no domingo. Então você pode ficar ligado, entrar em contato conosco através dos nossos grupos e participar. E melhor ainda, você pode rever, perdeu, não pôde estar, gostaria de ouvir mais uma vez, você vai lá e você pode ver, porque temos gravado inclusive a nossa EBD, para a glória e honra do nome do Senhor. Nós estamos aqui hoje para, mais uma vez, cultuarmos o Senhor. Você ouviu canções. Enquanto eu estou pregando, enquanto estamos falando, você pode ir aí no chat, colocar o seu pedido de oração, como você viu lá no início, a tarjazinha, e também fazer o seu agradecimento, não é? Nós não somos aqueles que vão apenas para pedir a Deus, nós louvamos a Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pensar com os irmãos nesta noite sobre um texto sagrado, mas antes eu quero contar uma pequena história para os irmãos que tem a ver com o texto que vou pregar. Conta-se a história na Ásia de um homem que era equilibrista. Esse homem costumava fazer grandes cenas e espetáculos ao ar livre na frente de multidões. E neste dia ele decidiu atravessar de um prédio a outro com um cabo de aço que estava esticado entre esses dois prédios. E aquele homem, segurando uma vara de bambu, com a multidão lá embaixo olhando, ele começou aquela travessia. Meus irmãos, uma multidão olhava para cima, e em meio àquela multidão tinha uma pessoa em especial que eu gostaria nessa história de ressaltar. Este homem olhava e ele foi tomado de uma admiração tão profunda por aquele espetáculo e por aquele homem que estava atravessando. E ele olha e ele estava empolgado, admirado, e ele não via a hora daquele número acabar, porque ele queria, a todo custo, ir até aquele homem para dizer o quanto ele achou bonito, o quanto ele era bom naquilo que fazia. Pois bem, o número acabou. Graças a Deus ele conseguiu atravessar sem nenhum problema, e não havia rede de proteções embaixo. Se caísse, era a morte certa. Então, aquele homem desce e
alguns estavam ali embaixo esperando. Não toda a multidão, mas boa parte. E aquele homem sai avançando, abrindo caminho, pedindo licença, atrapalhando um ou outro. E ele consegue chegar enquanto estão fotografando aquele equilibrista. E ele chega e chama a atenção do equilibrista. Ele falou: por favor, gostaria de falar com o senhor. E o equilibrista educadamente vai até ele. Ele disse: o senhor é um homem muito especial. O seu número foi espetacular. O senhor é o melhor que tem. O senhor é perito no que faz. Eu estou impressionado com a sua técnica, com a sua capacidade, com a qualidade que o senhor fez esse espetáculo, esse número. E aquele homem olha para aquela pessoa que estava lhe elogiando e diz: de verdade? Ele falou: é verdadeira, claro, estou fazendo um elogio verdadeiro, o senhor é o melhor. E ele olha para os olhos daquele homem e diz: eu te agradeço e gostaria de lhe fazer um convite. Se você confia tanto e acha que eu sou tão capaz, eu gostaria de lhe convidá-lo para o meu próximo número. Gostaria que você fosse comigo, para que o número ficasse ainda mais espetacular. Eu estou lhe convidando a vir comigo no meu próximo espetáculo, pois o meu desafio será levá-lo junto comigo. Então, quando aquele homem fala isso, a pessoa que fez o elogio baixa a cabeça, como que curvasse a cabeça e fechasse os olhos, e diz: eu não posso. E de repente ele some em meio à multidão. Vamos à moral dessa história. Meus amados irmãos, não é muitas vezes assim que nós nos comportamos concernente à nossa fé em Jesus Cristo. Não é? Elogiamos, falamos para os quatro cantos da terra: Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o melhor, não há Deus como o nosso Deus. Declamamos todos os versos conhecidos das Sagradas Escrituras. Mas não é que quando a coisa aperta, não é que quando vem uma crise, não é que quando você vê a escuridão na sua frente, lá no fundo do coração, você se acovarda, você de repente deixa de crer, de repente vira as costas. Eu estou aqui lembrando, enquanto conto essa história, dos discípulos de Jesus, de Pedro que negou Jesus, de tantos outros que foram a caminho de Emaús, que dizia: eu morro com o Senhor, eu creio no Senhor, e de repente viram as costas. A pergunta que fica, a lição dessa história é: será que aquilo que falamos, será que aquilo que professamos, que declaramos, de fato é o que está dentro do nosso coração como vida? Será que cremos mesmo naquilo que falamos, em quem temos seguido? Será que confiamos de fato no Senhor? Ou apenas elogiamos e achamos bonito a mensagem do Evangelho? Guarde essa história e vamos ao texto sagrado. Eu queria pensar com os irmãos lá em João, Epístola de João, Epístola número 1 de João, no capítulo 5, a partir do verso 1. Veja, há um texto aqui muito interessante. Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 1. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Verso 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados. Verso 4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso 5 e último: quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e nos ajude nessa noite. Esse texto fala sobre a fé que vence o mundo. Meus queridos irmãos, meus amigos que nos assistem nessa noite, e é sobre isso que quero pensar. Mas antes eu quero
trazer um pano de fundo para chegarmos no capítulo 5 e entendermos. O apóstolo João, ele escreve essa epístola. João foi um dos últimos apóstolos a morrerem. Ele vivia em Éfeso e passou ali parte da sua velhice e escreveu as Sagradas Escrituras, parte das Sagradas Escrituras, ou seja, do Novo Testamento. E João é aquele irmão de Tiago, João é aquele João que é o discípulo amado, que escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas, e que escreveu o Apocalipse. É esse que é o João do qual estamos falando. Aquele que Jesus, lá no Evangelho de João, é dito como o discípulo que o Senhor amava, aquele que era íntimo do Senhor, que era do grupo dos 3. Esse João, um homem experiente, um homem tranquilo, um homem temente a Deus, estava ali, cuidava de várias igrejas. Essa epístola é uma epístola que chamamos de epístola geral, porque ela não foi direcionada a uma igreja, mas a algumas igrejas, as igrejas da Ásia Menor, onde Éfeso estava. Então nem todas João havia começado aquele trabalho, mas ele cuidava, porque foi um dos últimos apóstolos a morrer, e João estava ali cuidando daquelas igrejas, escrevendo. E nesta epístola João cuida de ensinar um princípio e um valor muito importante ao povo do Senhor, que é exatamente quem tem fé. Quem é aquele que vai vencer o mundo? O que é que vence o mundo? Quais são os sinais daquele que vencerá o mundo? Sobretudo no momento de dificuldade. Então João tinha algumas dificuldades, porque logo no começo da igreja, depois de alguns anos, levanta-se dentro da igreja hereges, que queriam distorcer a palavra, homens que queriam trazer complicação à mente daqueles que criam e aceitavam Jesus, doutrinas erradas, homens que queriam transformar o amor de Deus, e inventar, enganando que este amor é como se o amor de Deus não fosse completo, porque Deus não é tudo que estão dizendo. Homens que traziam grandes problemas para a igreja do Senhor desde o primeiro século. Então João escreve para dizer quem de fato vence o mundo, que fé vence o mundo e por que vencemos o mundo. João também fala das falsas doutrinas, e aqui nós temos um problema. Os gnósticos começam a atuar dentro das igrejas de forma muito forte. E nós precisamos lembrar que os gnósticos tinham uma raiz, e eles falavam e eles pregavam o conceito de Platão, o dualismo de Platão, E esses mesmos não criam e não confessavam que Jesus Cristo era Deus. E é por isso que o capítulo 5, verso 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias, que Jesus é Deus e que Ele é o Messias, ele diz: todo esse que crê é nascido de novo. Por quê? Porque os gnósticos não criam assim. Porque para eles, Deus não podia estar num corpo humano, porque a matéria, na visão platônica e dos gnósticos, era má, ruim e não prestava para nada. Inclusive a ponto de dizerem: não há problema pecar, porque nada a carne tem a ver com o espírito. O espírito é bom, a carne não é. Então uma linha dos gnósticos criam que esse Jesus não podia ser Deus, porque Deus não habitaria na carne, porque a carne era podre e a carne não poderia, um espírito não poderia habitar na carne, nesse sentido, o próprio Deus. Então João está combatendo isso. E aí nós chegamos então no capítulo 5, que para podermos entender um pouco melhor por que ele abre dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então João aqui vai falar do que vence o mundo. O que vence o mundo, meus queridos, não é aquele que intelectualmente receberam Jesus ou entenderam Jesus. Assim como naquele tempo as igrejas estavam cheias de pessoas que intelectualmente criam e viviam a vida religiosa, assim hoje, talvez hoje estejamos num momento de maior dificuldade no mundo concernente à fé cristã, porque muitos aceitam Jesus do ponto de vista intelectual, muitas vezes movido pela emoção, mas só pela emoção, e começam a viver um evangelho cheios de engano, de doutrinas erradas, doutrinas falsas, de um troca-troca religioso, e que nada tem a ver. Quando chega o momento da dor, quando chega o momento da crise,
então, como diz aquela parábola, essa casa não resiste ao vento, às águas fortes, à tempestade, e ela cai grande a sua ruína. Então João começa a falar aqui que todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, este é nascido de Deus. E ele diz, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama aquele que dele é nascido. Que todo aquele que ama a Deus, também ama aqueles que nasceram por acreditarem no seu Filho, que ama o seu semelhante, que ama o seu próximo. Então nós temos algumas coisas a aprender aqui, que são sinais que o Senhor nos ensina. A primeira coisa é sobre o crer. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Pastor, eu creio. Sim, alguns dentro da igreja criam que era Jesus, mas não exatamente que Jesus foi homem e foi Deus ao mesmo tempo. Você entende que qualquer coisa que você tire da palavra de Deus ou entenda errado, isso pode destruir a sua base da fé. A doutrina é algo essencial na vida cristã. A doutrina bíblica ensinada pela própria palavra é fundamental para que você viva uma vida de vitória. E o texto sagrado fala da fé que vence o mundo. E João, desde o seu evangelho, ele defende e ele prega para afirmar que Jesus, o Cristo, o Messias, ele é Deus. Porque se você crê dessa forma, que Jesus é Deus, o amor vai brotar no seu coração. Veja, a primeira coisa que eu queria que os irmãos entendessem: precisamos crer, mas nós não devemos crer de qualquer jeito, nós precisamos crer de forma correta. Crer em Cristo, crer na obra redentora, naquilo que a palavra fala e que é verdadeira. Não pela minha interpretação, mas pela revelação, iluminação do Espírito. Segundo, ele diz: se você crê, você é nascido de Deus. Então brota o amor no seu coração. Na continuação do verso 1, ele diz: então você crê em Deus. E por quem crê em Deus, você crê naqueles que é nascido de Deus. O amor, ele é um sinal da conversão, do novo nascimento. Perceba isso, o amor é um sinal daquele que nasceu de novo. Nesse momento que nós passamos no mundo, quantas pessoas estão virando as costas e muitas vezes não dão importância ao que está acontecendo. Quando eu não penso no meu semelhante, eu estou dizendo, não há amor no meu coração. Quando eu não oro por aqueles que estão morrendo, pelas famílias que estão enlutadas, na minha casa ninguém adoeceu. Sim, mas quantas famílias pelo mundo estão enlutadas? Quantos outros estão aí à beira da morte? Cadê a compaixão de Cristo? Cadê o novo nascimento na sua vida? Se você creu de fato num Cristo verdadeiro, numa doutrina sadia e correta, se não há nenhuma coisa errada no seu coração ou lhe ensinaram, eu lhe pergunto, cadê o amor pelo semelhante? Cadê o amor pelo próximo? Cadê o amor dentro de casa? Cadê o amor fora de casa? João está dizendo, esse é um sinal daqueles que creem, que viu a Deus, que creram em Deus, então crerão daqueles que é nascido dele. A primeira coisa de evidência é o amor. Ele continua no verso 2: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Meus queridos, o segundo sinal que nós observamos, segundo João nos ensina aqui, sobre o nascimento, a nova criatura e aquele que vai vencer, é que aquele que nasceu de novo, ele cumpre os mandamentos do Senhor. Olha o que ele diz no verso 2, parte B: quando amamos a Deus, praticamos. Se o primeiro sinal é o amor do novo nascimento, o segundo é a prática dos seus mandamentos. Quem é nascido de Deus, quem vence o mundo, é aquele que ama e é aquele que pratica a palavra do Senhor. Oh, meus irmãos, há um conjunto de princípios que João nos ensina aqui, que determina aquele que na hora da crise vai vencer, vai superar, vai realmente fazer cumprir a promessa e a palavra de Deus. Ele continua no verso 3, porque este é o amor de Deus, 2 pontos, que guardemos os seus mandamentos. Nós praticamos e nós guardamos os mandamentos do Senhor, e isso é tremendo. Porque é praticando a palavra, é escondendo, como o salmista disse, no coração, que na hora que vier a crise, na hora que vier a luta, aquela palavra salta dentro de você, você está cheio da palavra,
e nada e coisa alguma vai lhe impedir. Fica claro que a fé que vence o mundo é um conjunto daquele que crê e conhece quem de fato é Jesus e reconhece que Ele é o Cristo, o Messias ungido, e que ama porque creu de forma correta. E porque creu de forma correta, pratica os seus mandamentos e guarda os seus mandamentos. Perceba a sequência. Tudo isso é fruto daquele que creu e por isso nasceu de novo. Mas ele continua no verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ele diz, ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Há muitas pessoas que dizem, é impossível viver a vida cristã, eu não quero ser crente é difícil. De fato, Jesus disse, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Mas não significa que você, na sua capacidade, vai levar, porque nós não somos capazes de coisa alguma. Mas ele aqui faz uma referência sobre os fariseus, no capítulo 23, e ele também faz uma referência do capítulo 11 de Mateus, o capítulo 23, os fariseus que colocavam fardos pesados nos homens, no povo, que nem eles podiam carregar. Mas Jesus diz lá no capítulo 11, quando ele chama, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Perceba? Aquele que creu, aquele que nasceu de verdade, não daquela fé intelectualizada, daquela conversão de intelecto, daquela conversão emocional. Por isso alguns pastores têm problema com louvor, porque falam, não, mas aquilo ali vai emocionar o povo. Sim, nós temos o nosso lado emocional, mas não significa que você tem que converter debaixo de emoção. Você tem que converter conhecendo os valores. Antes das boas novas tem a má notícia, que você é um pecador, não presta, que ia ao inferno, mas que Jesus decidiu te salvar e te amar. Então depois da má notícia vem a boa notícia. Então o pecador se entrega conscientemente. O problema não é o louvor, não. A igreja tem que chamar e acompanhar e levar para a escola bíblica, ensinar os princípios corretos, não heresias. Não permitir que se levante os gnósticos dentro da igreja, os hereges que ensinam doutrinas erradas. Porque senão a gente gera um povo que não nasceu de novo, que intelectualmente gosta de mensagens, de vir ao culto, que acha bonito, mas que não conhece o novo nascimento, e na hora da crise vão naufragar na fé. Oh Deus, ele diz, a fé que vence o mundo é a fé daquele que nasceu de novo, e o que nasceu de novo ama, guarda os mandamentos, pratica, e não acha pesado o fardo de andar ao lado do Senhor, porque sabe que é Ele que nos salva, que é Ele que nos carrega, é Ele que nos ampara. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu? Eu? Você? Não, Ele. Nós estamos agindo na vitória do Senhor, nele, através dele. É dessa forma, meu querido. Ele continua, eu vou por fim, porque não é penoso, no verso 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Agora aqui entra a fé, o crer de forma correta, o amor, o guardar os mandamentos, o praticar, e agora a fé. Perceba que uma coisa não está desassociada da outra, que aquele que nasceu, que teve uma conversão, ele vai no momento de crise suportar, porque ele não vai se desesperar, mesmo que aconteça momentaneamente conosco, porque a palavra está nele, porque ele guardou, e porque ele pratica todos os dias as obras do Senhor. Então ele se levantará, ele clamará a Deus, ele não terá medo do terror noturno, como disse o salmista lá no Salmo 91, da peste que voa de dia, da mortandade, não terá. Ele nasceu de novo. Ele tem amor no coração, ele ama o perdido, o pecador, a prostituta, aquele cheio de tatuagem, né? Ele está cheio de tatuagem, mas Jesus morreu por ele. E se ele se converter depois, vai fazer o quê? Como é que vai tirar a tatuagem do corpo todo? Jesus morreu por ele. Ama o pecador, ama
e está chorando e clamando por esses que estão padecendo, está clamando pelo mundo. Boa parte desse mundo, ou a maior parte desse mundo, viraram as costas para o Senhor, mas nós estamos orando, porque aquele que é nascido de Deus tem amor no coração, guarda a palavra, pratica a palavra, não acha que é penoso o tempo que estamos passando, embora seja difícil, mas a palavra dentro dele, porque ele nasceu de novo, ele se levanta, ele foi chamado para vencer o mundo. E aqui por último ele diz, porque essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem é que tem essa fé? Quem nasceu de novo. Porque senão não suporta. Virão dias, e tem chegado esses dias, né? De tanta coisa difícil. A palavra de Deus tem se cumprido e as pessoas não têm se apercebido. Dentro das famílias, no mundo, as orgias, as coisas que os governos têm aprovado e colocado isso em lei, o que piora terrivelmente. E essa fé intelectual não vai vencer esses momentos, senão aquele que nasceu de novo. Terminando, indo para o fim, ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A vossa fé porque você recebeu do autor e consumador da fé no seu coração, nele, por ele e através dele, você se levanta. E ele termina no verso 5, ele diz, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui ele está exatamente combatendo as heresias dos gnósticos, a doutrina errada dentro da igreja, no meio cristão. Quem é que vai vencer o mundo? Senão aquele que nasceu de novo e que crê que Jesus é o Filho de Deus, homem e Deus Todo-Poderoso ao mesmo tempo. Este recebeu a fé pura e genuína. Ainda que a sua fé seja pequenininha como um grão de mostarda, é num Deus grande que fez todo o universo. E ele vencerá. Ele passará. Os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus eram homens, lá mesmo diz, como eu e você. A diferença é que eram nascidos de novo. E o texto sagrado, o apóstolo João, nos ensina que para vencermos e passarmos esses momentos de dificuldade, é preciso entender quem é Jesus, crer nele, para que então brote o amor, o guardar os mandamentos, o praticar os mandamentos, o não achar difícil o tempo de penoso, não achar difícil andar com o Senhor, mas dar graças a Deus por fazer parte desse exército e ser chamado por ele. É aquele que vence o mundo, porque nasceu e recebeu fé, e porque a fé vem através do Filho de Deus, porque confessa que Jesus é o Filho de Deus e crê. Amém? É esta a vitória. Não existe magia, nem vara de condom, nem receita diferente do que o João nos ensina nesse texto. Esta é a fé que vence o mundo. Você nasceu de novo? Isso tem brotado? Se esses sinais têm acompanhado sua vida? Eu espero que sim. Nós vamos ouvir uma canção e na volta nós vamos orar juntos e pedir a Deus que nos ajude e que nos faça todo dia celebrarmos esse novo nascimento, que nos leve em triunfo para uma vida de vitória. Deus te abençoe. Trovão e o mar seguindo vem. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei.
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sob a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Muito bem, meus queridos, depois dessa linda canção, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Soberano e eterno Pai, bendito seja o teu nome. Diante da tua palavra, que ilumina, que liberta, que produz fé, que cura, que transforma as nossas vidas, nós nos curvamos diante dela. Senhor, eu sei que há muitas pessoas sofrendo nesse momento. Vivemos um tempo, Senhor, que nunca visto por esta geração. Esta pandemia, famílias enlutadas, pessoas doentes, muitos desempregados. O mundo vive um caos. E o homem se vê tão insignificante, tão pequeno. Mas, às vezes, no meio cristão, muitas pessoas nesse momento se desviam. A tua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Senhor, nós não queremos ser crentes de fé intelectual, de apenas emoção. Apenas nos arrepiamos quando somos movidos por um ambiente. Não. Nós queremos viver o Evangelho puro e verdadeiro. A doutrina, a sã doutrina verdadeira, que é o novo nascimento. Porque o novo nascimento produz no homem amor, produz no homem a paixão pela palavra, produz no homem o praticar da palavra, produz no coração do homem a fé que vence o mundo, porque aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, vence o mundo. Senhor, ajuda-nos. Pai, se filhos teus estão passando por dificuldades, se não têm certeza, se ainda não abandonaram, estes são sinais daquele que de fato teve o encontro verdadeiro e nasceu. Te pedimos, Senhor, que o Senhor faça uma obra no coração do teu povo e que o Senhor chame pessoas com a tua voz poderosa, mas que a tua igreja ensine a sã doutrina para que um exército se levante, um exército de vencedores. Não no sentido de não passar por lutas, não no sentido de achar penoso andar com o Senhor, mas de apesar de tudo isso, porque nasceu no Senhor, morreu para o mundo, para o pecado e nasceu em Cristo. Tenha convicção, tenha esperança, ainda que por algum minuto, por algum instante se desespere e até chore pela falha humana, mas se levanta no poder do Espírito e crê que o Senhor é quem controla e domina sobre todas as coisas. Dai-nos essa fé, dai-nos esses sinais como evidências do novo nascimento, que isso seja latente em nossas vidas, na vida do teu povo. Visita agora cada lar,
Consola agora com a tua palavra cada coração. Que vida se entregue aos seus pés agora e renuncie todo o pecado. Que vida se transforme pelo novo nascimento nesse momento. E que milagres, essa fé que remove montanhas, conforme a vontade de Deus, se manifeste. Porque o teu povo há de passar, conforme o teu poder e graça, conforme tua vontade, por esse deserto, e alcançar e dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado. Assim nós oramos, te louvamos, perdoa os nossos pecados e obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Que a palavra de Deus tome conta e inunde o seu coração. Tá bom? Eu quero lhe fazer um convite muito especial. Nós teremos no final de semana um encontro dos jovens através do Skype. Você pode ficar ligado aí nos grupos da nossa igreja. Teremos pelo domingo de manhã a nossa EBD no Zoom. Você pode participar, tem sido maravilhoso também. Mas o convite especial é para domingo às 18h30, o nosso culto de Páscoa, onde teremos a ceia do Senhor. Eu faço esse convite a você para estar conosco, reunir a sua família, aqueles que podem cear. Os que não podem também estarão ali, só não vão poder participar. Nós vamos explicar quem pode, porque pode, o que é a ceia, o que é a Páscoa. Será um culto especial que estamos preparando para o louvor da glória do Senhor. E eu quero convidar você a estar conosco. Domingo às 18h30, nós vamos soltar o link, os avisos nos grupos da igreja, e você pode enviar para aquele que não é crente, para aquele que está desesperado, que nesse momento vive um momento difícil. Ligue para o seu amigo, sua amiga, trabalho, seu chefe, fala: escute, participe, ouça esse culto, dê essa chance para que Deus fale ao seu coração. E eu tenho certeza que a palavra de Deus não voltará vazia, tá bom? Deus abençoe sua vida, tenha um resto de semana abençoado, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito esteja com toda a igreja do Senhor hoje e para sempre. Amém. Fiquem na paz de Cristo.